né, ela teve provocação também, né? Porque, afinal de contas, um país, para ser pacificado, um país por um amor vencer, tem que ter muita provocação. Os organizadores do evento construíram uma cela de presídio onde pessoas com roupa verde e amarela simularam estar detidas, fazendo referências aos presos pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. E aí, Fernando Holliday, boa tarde. Boa tarde. Pimenta no olho dos outros é refresco por MST, né? Eles estão abusando do habeas corpus deles, que é a camiseta vermelha. Não, eu acho realmente bizarro que o MST, logo o MST, esteja fazendo, digamos, uma ironia aí com os presos do dia 8 de janeiro. Porque nós estamos falando de um movimento que age criminosamente no nosso país. E isso é algo que eu gosto sempre de relembrar toda vez que é possível. Invadir propriedades alheias é crime no Brasil. Mas neste governo nós temos, com o patrocínio do presidente da República, neste caso desse evento aí, nós tivemos a presidência do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Estavam lá presencialmente. O Haddad, inclusive, foi garoto de propaganda, pasmem, dos produtos agrícolas vendidos pelo MST, do arroz orgânico e coisas do gênero. Aí estamos vendo o Alckmin lá também. E são altas autoridades do nosso país patrocinando um movimento cuja essência é criminosa. Veja, a essência do MST, a sua prática cotidiana, ela é um crime e deveria ser condenada e combatida por qualquer governo. E aí eles ainda fazem essa zoação sobre as pessoas que estão sendo presas, etc., enquanto a gente vê o número de invasões crescendo cada vez mais. Em 4 meses de governo Lula, nós tivemos 56 ou 58 invasões, que é o mesmo número de invasões que nós tivemos ao longo de 4 anos do governo de Jair Bolsonaro. Isso é absolutamente inadmissível. E são pouquíssimos os governos estaduais que têm combatido essas invasões com as suas polícias. A gente tem um exemplo aqui em São Paulo, com o Tarcísio, o exemplo de Mato parece Grosso. Que não teria mais, né? Que nas imagens que a gente vê aí, o Geraldo Alckmin, né? Que foi por muito tempo governador aqui de São Paulo, agora parece que ele virou amigo do MST. Agora é amizade plena. Vai tomar um sorvetinho. Amigos para sempre, é aquela música. E somente aqui em São Paulo... Música chumbrega, hein, Holliday? Que veio à mente. Quem canta aqui é o Pavinato. Não, mas essa música é muito... Ele, como cantor, é um excelente vereador. Né? Não, mas vamos lá, o Alckmin estava lá, né? O Alckmin estava lá, o Fernando Haddad também. E aí, só para concluir o raciocínio, somente aqui em São Paulo e no Mato Grosso nós temos governadores que colocaram polícias para justamente tentar coibir essas invasões. E ali no momento que elas estão acontecendo, né, ou logo após terem acontecido, a polícia vai lá e age para que depois não seja necessária a reintegração de posse e se impeça aquela prática no flagrante. A inteligência da Polícia Militar aqui de São Paulo também tem agido nesses casos. Agora, você vai, por exemplo, para o governo da Bahia, que é o governo do PT, aí a farra das invasões. O Haddad não estava, ele estava só na propaganda. Exatamente, o Haddad era só o totem. Exato. Era só o totem. Agora, Bissoli, imagina só se alguém de direita faz uma feirinha e põe um sujeito de barba numa cela. O que aconteceria com esse sujeito? Vem decisão liminar de uma... sem provocação alguma de alguma autoridade do judiciário mandando prender todo mundo e soltar aquilo, porque não é possível. Os 2 pesos, 2 medidas, né? A gente fica discutindo aqui esse tipo de coisa. Tem a AgriShow que não vai ninguém lá. Tem a feirinha do MST que vai gente. A verdade é que o governo precisa entender alguns recados. Como pode ter sido barrado a participação na AgriShow e agora ir lá reforçar a presença numa feirinha do movimento MST?
um movimento que não é constituído legalmente, um movimento que se diz movimento para não ter as sanções da lei, um movimento que não tem uma pauta específica nem quem são seus membros de forma clara, um movimento que sabe que existe no Brasil quantidade de terras para reforma agrária, e em vez de sentar com o governo de forma decente e discutir uma pauta da forma de distribuição, as localidades de distribuição, prefere invadir terras que estão mais perto de si, que sabe que são produtivas, porque é um encurtamento do caminho da produção. Ou seja, é um movimento que de trabalhadores não tem nada, o Pavinato, é um movimento de exploradores, é um movimento, e muitas vezes de pessoas criminosas, não estou dizendo que em todas as situações. Claro, você vai encontrar aquelas pessoas honestas, aquelas que receberam seus assentamentos nos últimos anos e estão lá produzindo de forma séria. Essas respeitaram uma ordem, respeitaram um processo, respeitaram uma fila e estão lá fazendo a sua produção da forma devida. O problema é que quando a gente olha as coisas de formas diferentes e aplica medidas diferentes para situações semelhantes, isso vai desde a prisão do Anderson Torres e a não prisão do G. Dias, desde o afastamento do Ibanez e o não afastamento do Lula. A gente começa a ter o que no país? Uma sensação de impunidade nos casos, de excesso de sanção no outro. E aí o judiciário, que é o poder moderador do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista da democracia como um todo, deveria de forma imparcial aplicar a lei com o mesmo peso em todas as situações semelhantes. E aí a sociedade sente essa sensação de que o judiciário toma lado. E por isso vem as críticas como vem. E o judiciário não tem humildade de reconhecer, de olhar fatos objetivos. Nós não estamos falando aqui de interpretação com exercício de tese para um lado e para o outro. São de fatos semelhantes, são de eventos semelhantes. É de uma conduta onde o governo comparece institucionalmente numa feira de um movimento e depois se diz que não é vinculado. O PT e o Lula não tem nada a ver com o MST e tudo que o MST faz durante o país. E vai lá prestigiar a feira. Tá aí, ó, a imagem é o vice-presidente da República, Daniel José, né? Ali do lado com o Stedley, que por 2 vezes, né, para quem quisesse ouvir, convocou atos criminosos, que são invasões, usando a palavra ocupação, mas ocupação é igual invasão, que é igual esbulho possessório. E isso é incitação ao crime. E nós estamos vendo em Brasília uma caça de todos os políticos, todos, inclusive aqueles com imunidade parlamentar. Todos os parlamentares de direita que, de alguma forma, se referiram aos atos do 8 de janeiro, antes ou durante o acontecimento desses atos, que transbordaram-se em crimes que devem ser punidos, mas o que eu quero dizer é que todos os parlamentares de direita, porque se referiram a esses atos, eles estão sendo severamente investigados. Agora, nós temos o vice-presidente da República, num evento em que o ministro da Fazenda é garoto propaganda e está ao lado de um cara que é o Stedley, que incitou por 2 vezes o crime, e isso é um tipo penal, incitação ao crime, incitou uma vez estando na comitiva do Lula na China, depois, logo nesta semana da feirinha, e nesta semana foi lá e ficou ao lado do vice-presidente. Não é descaramento demais? Olha, Pavinato, o PT ele tem uma relação umbilical com o MST, não é de hoje, já há muitos anos, né? O MST sempre foi visto como uma espécie de cão de guarda do PT, uma organização que era sempre utilizada para, através da violência e através de manifestações em diversos momentos, intimar adversários do PT. Então, isso é algo que sempre aconteceu. Mais recentemente... Pensando historicamente, não dá para pensar no MST como os camisas negras do PT? Pode ser. E o fato é que eles... Para quem não sabe, os camisas negras eram pessoas que formaram uma organização paramilitar para a defesa do Mussolini e a chegada de Mussolini ao poder na Itália na década de 1920. Exatamente, né? A relação do PT com o MST, ela é institucional. Inclusive, isso aconteceu através da visita do Lula na China, com a presença do Stedley, que é o líder do MST há 40 anos. Isso acontece através das nomeações das diretorias regionais do INCRA, em que o MST hoje tem mais de 20 diretorias regionais do INCRA, que é a organização que, inclusive, mapeia e regulamenta toda a disponibilidade de terras e demarcação de terras no nosso país. A gente tem inúmeras
situações que mostram o quanto que o PT é intimamente ligado ao MST. Esse prestígio exagerado que o governo dá a essa feirinha do MST que aconteceu aqui em São Paulo, e mostra isso ainda mais. E, no meu ponto de vista, todo esse relacionamento, esses sinais que o governo passa, é um ataque direto ao agro. É um ataque direto a um setor que representa 1/4 da nossa economia, é um ataque direto a um setor que representa 2/3 das nossas exportações, que tem uma contribuição absolutamente necessária e gigantesca na nossa balança comercial. Então, ao prestigiar de forma exagerada, ao dar espaço, enfim, dar todos esses sinais que o governo tem dado, é de fato um ataque direto a um dos setores mais importantes do nosso país. Nós vamos entrar isso aí logo na sequência, nessa questão do ataque ao agro. Exatamente. Os ataques que o governo faz ao agro, ao AgriShow, também representam isso. Acho que todo mundo deveria, em algum momento, ir para Ribeirão Preto e conhecer o AgriShow, porque é um exemplo de um dos raros lugares que a gente visita e a gente vê o Brasil dando certo. Com tecnologia brasileira sendo ali mostrada na feira, desenvolvida aqui no Brasil, tecnologia, biotecnologia, tecnologia em termos de implementos agrícolas. Enfim, é um retrato de um setor que carrega o Brasil e que tem um papel super importante para o Brasil e que o governo trata de uma forma extremamente agressiva. Essa feirinha foi feita onde, hein? Alguém sabe onde foi a feirinha? Foi no Parque da Água Branca. No Parque da Água Branca? Muito bem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A prefeitura, ela autorizou fazer essa feirinha ali, Holliday? Essa pergunta, você que é vereador, você sabe responder isso aí? Não sei se você não sabe. Muito, é do âmbito do executivo, mas tem que ter autorização, né, da subprefeitura local para fazer uma feira dessa. Mas aí basta você seguir os critérios básicos de segurança, ter a estrutura para realizar o evento. Quer dizer, não teria muito que a prefeitura impedir um evento desse de ser realizado, embora eu acho que devesse ser um pouco mais criterioso, né? Você acha que isso pode impactar no desejo do Ricardo Nunes em ser prefeito com o eleitorado de direita, Elane? Não, acho que não. Acho que é um espaço público que, como bem pontuou aqui o Holliday, desde que você cumpra ali os requisitos, você não pode impedir que o evento aconteça, né? Então, nessa seara, ele não tinha muito o que fazer. Talvez seria um obstáculo a ele se ele criasse algum tipo de empecilho. Então, nessa questão, não. Mas, se você me permite, claro, eu queria só fazer um contraponto aqui ao meu amigo Bissoli, que mencionou a questão do AgriShow. É bom a gente, em que pese aí... Você quer falar do AgriShow? Eu já posso trazer esse assunto. Então, nós começamos com você. Uma colocação, que da o Parque feirinha da Água Branca é responsabilidade do Estado. É do Estado? É do governador que liberou. Eu não sou obrigado pela correção. Bom, mas ainda assim, eu acho que ele não vamos falar do AgriShow, então, porque os políticos da Frente Parlamentar da Agropecuária, eles não gostaram nada, obviamente, da presença de integrantes do governo Lula na Feira Nacional do MST, que não é um movimento do Sem Telegram, tá? O deputado Evair de Mello, do PP, ele disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que, aspas, o governo arrancou a ponte com o agro e não tem mais diálogo. É a fotografia que nós precisávamos para poder provar o envolvimento do governo com o MST nessas invasões de terra, fecho aspas. Participaram do evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, como nós vimos nas imagens, os ministros Luiz Marinho, Paulo Teixeira, Paulo Pimenta e Márcio França. E o secretário executivo da Fazenda, indicado para a diretoria do Banco Central, Gabriel Galípolo. Aliás, para surpresa geral da nação, o jornalista Merval Pereira, que também é presidente da Academia Brasileira de Letras, ele disse em sua coluna no jornal O Globo que o presidente Lula deveria apaziguar os ânimos para que o país possa recuperar sua energia. Mas ele não tem feito isso. Aspas. O desassombro com que o presidente se referiu aos organizadores do AgriShow como fascistas e maus caráteres é demonstrativo do seu estado de espírito, enfesado, agressivo e ressentido com as elites. Você sabe, Elane, que enfesado é uma palavra que vem de fezes. Né? Então
É verdade, é verdade. E... De prisão de ventre, né? A pessoa que está... Exatamente. Que faz mal por... Foi uma crítica pesada ao Luiz Inácio da Silva, não? Bom, mas vamos aí, linkando agora essa questão do MST com o tratamento, né? O tratamento para o MST é um tratamento de rei, né? Viagens e vai aqui, vai acolá. Aí ele vira e chama o empresário da agropecuária paulista de mau caráter e fascista, né? Um setor que está responsável por carregar o Brasil nas costas há tanto tempo. Sim. O que o Lula tem na cabeça? Será que é o que o Merval Pereira disse? É pesado ele. Bom, vamos lá. Em que pese aí os últimos acontecimentos com o MST, que de fato são deploráveis, como a história ali de invasão ali das terras da Suzano, na Bahia, né, que é indefensável. E também acho que não seria prudente, né, a Galúpolo participar aí dessa feira. Afinal de contas, ele está se posicionando como o futuro presidente do Banco Central, mas não há ilegalidade da participação dele. Toda a feira é livre, né? Então, participar qualquer um de nós poderia. Só não era prudente, mas ilegal não. Né? Agora, eu queria falar aproveitando aí a agenda do AgriShow, até onde eu tomei conhecimento, Carlos Fávaro, né, ministro da Agricultura do presidente Lula, iria abrir a feira do AgriShow, inclusive falar de uma linha de crédito que seria criada para o agronegócio, e ele teria sido desconvidado porque o então ex-presidente Jair Bolsonaro iria participar do AgriShow. Então, ele teria sido desconvidado, na verdade, acabaram ali o que o evento diz